apenas lhe perguntou se era homossexual. Damon ficou imediatamente surpreendido com tal pergunta na sua direção e perguntou a Aaron o que queria dizer exatamente. Aaron apenas virou casualmente a cabeça para longe dele e explicou que o tipo estava a fingir ser muito bom com ele, após o que disse que pessoalmente não era tendencioso com ele, pelo que o facto de o mestre da Torre Negra ser tão gentil com ele o fez sentir-se ansioso. Damon voltou a ajustar os óculos e pediu a Aaron para parar, e também admitiu que aquilo poderia parecer suspeito. Sorriu imediatamente hesitante e pediu a Aaron que o compreendesse corretamente, pois tudo o que ele quer é construir uma boa relação com ele. Damon admitiu que muito provavelmente até quer tornar-se amigo de Aaron, como outros fazem. De repente, começou a explicar que estava longe de ser o único que estava a tentar ser amigo de alguém. E depois disse que o Aaron ainda era muito novo e tinha um grande potencial. Ao que o rapaz respondeu que se insistisse tanto, então aceitava esta carta com gratidão. De imediato, Aaron estabeleceu limites, explicando a Damon que apesar de lhe estar muito grato e provavelmente deveria convidá-lo para a cerimônia de despedida de amanhã, não o faria. Depois disso, Aaron admitiu distantemente que as relações humanas são uma coisa estranha em si mesmas e pediu a Damon que dispensasse quaisquer pensamentos gays, após o que ele assegurou-lhe que se ele fosse à cerimônia, então, em vez de se sentir amigável, ele arrancar-lhe-ia o cabelo. Damon apenas respondeu calmamente que não viria, para que o rapaz não tivesse de se preocupar com isso, ao que Aaron, ao sair, agradeceu a sua sabedoria. Damon apenas pôde observar silenciosamente a figura do tipo que recuava. No dia seguinte, a cerimônia de despedida estava a todo o vapor. As raparigas tinham bandejas chiques, cheias de comida deliciosa. E Austin e Walter ficaram à margem e comunicaram produtivamente enquanto bebiam champanhe. Aaron ficou em silêncio à porta com uma taça de champanhe na mão e observou todos os convidados, quando de repente Hubert apareceu atrás dele com cara de descontente, perguntando ao rapaz com que propósito tinha sido convidado para o evento. Aaron virou-se para encará-lo e afirmou respeitosamente que ainda praticamente não se conheciam, ao que o homem levantou as mãos e perguntou pelos outros donos das torres mágicas, pois o tipo também não os conhecia. Aaron sorriu e perguntou a Hubert se não percebia mesmo porque nunca os tinha convidado. Hubert apenas sorriu e deu conselhos ao rapaz. Explicou que não devia evitar muito o dono da Torre Verde e o capitão da Corte dos Mágicos, pois portam-se tão mal só porque Aaron é muito talentoso. O homem brincou logo dizendo que parecia não ter talento suficiente para o tipo, e embora quisesse recrutá-lo, não era tão pouco escrupuloso ao ponto de roubar o aluno ao dono da Torre Vermelha. Hubert admitiu que o facto de Aaron não ter convidado Damon para o evento era bastante esperado, ao que o rapaz respondeu que o seu mestre também dificilmente teria gostado. Aaron pediu a Hubert que lhe falasse do mestre da Torre Negra, pois ouviu dizer que no passado esteve na Torre Mágica Azul, no mesmo grupo de alunos que o mestre da Torre Azul. O homem apenas respondeu com um suspiro que o fluxo temporal era absolutamente sem importância, porque era sempre misterioso e incompreensível. Disse a Aaron que há mais de 10 anos, Damon deveria tornar-se o próximo proprietário da Torre Mágica Azul, um mágico que poderia ser chamado de excepcional. No entanto, o rapaz saiu repentinamente da Torre Azul e foi ter com Helmut, o que explicou dizendo que queria expandir o seu próprio conhecimento de magia. Hubert admitiu ainda que naquela altura era mais fraco que Damon e só conseguiu tornar-se o mestre da Torre Azul porque este se foi embora. Depois disse que 10 anos depois Damon se tornou um mago das trevas por razões que não eram claras para todos, após o que se mudou para a Torre de Magia Negra e tornou-se o seu dono, pois recebeu um enorme apoio de todos os magos das trevas. Com uma cara chateada, Hubert admitiu que Damon poderia vir a ser o mais destacado mestre da Torre Mágica Azul de toda a sua história. No entanto, parece que isso não foi suficiente para o rapaz, após o que o homem disse que Damon ainda era humano, e que no final ele superaria um rei demônio é impossível. Após a sua história, Hubert perguntou a Aaron sobre a sua planeada partida para Nahama. O homem disse-lhe que o deserto não é um lugar agradável, e mesmo que esse não seja o melhor conselho, deixe o rapaz decidir como se livrar dele. Mas avisou Aaron que se ainda insiste em ir para Nahama, então deve esconder o facto de ser da família Lionheart. Aaron não ficou nada surpreendido com isso, porque o seu professor lhe disse a mesma coisa. Hubert falou também sobre os tempos difíceis, em que os assassinos de Nahama, operando nas sombras, deixaram de se esconder. Admitiu que não tinha a certeza se tentariam envolver-se com a família Lionheart do Império Kill, mas disse que seria melhor não atrair demasiada atenção. Aaron garantiu ao homem que iria falar a sério. Passado algum tempo, Aaron caminhou sozinho e confiante pelo deserto, totalmente equipado.
Com um sorriso, olhou para a sua capa negra, pensando que atraía bastante atenção neste deserto quente. Mas felizmente estava equipada com a magia da transformação, com uma magia que ressoa com os sentimentos de quem o USA, cuidando tanto da temperatura exterior como do corpo. A capa tenta também manter o seu utilizador confortável, mesmo num clima tão abafado. Aaron também olhou para o mapa mágico que Austin lhe deu. As coordenadas nele contidas estavam ligadas ao local onde estava. O mapa também lhe dizia onde estava, o que era muito conveniente para o deserto. Aaron estava atualmente na parte oeste de Nahama, e se fosse daqui para norte, acabaria por ver Turat. O tipo pensou nisso. A sua primeira ideia era encontrar o seu próprio túmulo e ir para a sua cidade natal, que ficava na fronteira de Turat, mas agora não havia necessidade disso. Nos últimos 300 anos, o deserto de Nahama expandiu-se gradualmente e uma tempestade de areia anormal consumiu lentamente as terras circundantes. É por isso que a sua cidade natal passou a fazer parte do deserto. Turat é apenas um pequeno país que não teve outra escolha, senão desistir do território, que se tornou um deserto devido a desastres como uma tempestade de areia, após o que atravessaram para Nahama. Aaron perguntou-se como é que as pessoas poderiam contribuir para isso, porque só os idiotas não adivinhariam que o processo de se tornar parte do deserto através de uma tempestade de areia foi causado por magos de areia. Há 13 anos atrás, os reis demônios causaram o caos, fazendo com que os demônios avançassem e os monstros enlouquecessem. Nahama aproveitou-se disso e tentou invadir o Império Kiel. No entanto, falharam porque o grande arauto foi atrás deles. Aaron recordou como numa vida passada também odiou este país. Passaram 300 anos desde então, mas a sua opinião manteve-se inalterada. Mesmo assim, o tipo decidiu encontrar o seu túmulo e olhou para a distância deserta. Lembrou-se de todos os seus amigos com quem foi inseparável no passado. Lexi, uma rapariga inteligente e alegre que adorava enfiar o nariz em sítios onde não devia ter enfiado. Debra, que foi provavelmente a amiga mais bondosa e sábia que Aaron já conheceu. E Hank, um rapaz forte que adorava sonhar com o futuro e também um jovem sempre alegre. Todos os três ao mesmo tempo foram o seu principal apoio e suporte, os seus amigos mais dedicados, por quem o rapaz estava pronto para quebrar qualquer um. E Aaron prometeu imediatamente a si mesmo que iria certamente encontrar todos eles. No caminho do tipo, assassinos estarão à sua espera e irão atacá-lo. Aaron lidará com eles com a mesma facilidade. Como fez antes, dará imediatamente vantagem a OS e seus inimigos com um sorriso no rosto. E os assassinos nesse preciso momento correrão contra ele furiosos com toda a sua multidão enlouquecida. Na sua busca, o rapaz poderá também descobrir o túmulo escavado de Nathan, na cripta de onde verá vestígios do massacre deixados para trás pela rapariga Lexi. E no final, Aaron terá de estar frente a frente com a sua principal e mais poderosa inimiga, Madeline. Ela vai esperar pelo rapaz quando ele ficar sem forças. Atualmente, os movimentos de Aaron foram observados através de um telescópio pelos assassinos do deserto de Nahama. Ficou impressionado com o facto de o tipo ter ido sozinho para Namamu, e mesmo sem camelo, porque normalmente, para atravessar o deserto, estranhos contratam guia e guardas. O companheiro voltou-se para o homem e sugeriu que talvez o que viram fizesse parte da cerimônia. Disse a Jauhar que Aaron tinha completado 19 anos e que só se tornaria adulto no ano seguinte. Afinal, até a sua tribo tem uma cerimônia de maioridade em que mandam embora os jovens quando estes atingem uma certa idade. Jauhar respondeu-lhe que mesmo que tivesse razão e que isso ainda fizesse parte da cerimônia, o grande Leonhart caminharia realmente sozinho pelo deserto durante parte da mesma. Ele, em resposta, voltou a olhar para o telescópio e respondeu que não sabia disso e que, de qualquer modo, o trabalho deles era seguir a ordem. E a ordem dizia para não deixar o rapaz pisar as terras do deserto de Kajani. Jauhar pensou nisso, embora não compreendesse o motivo de tal ordem, e ele próprio compreendeu que não tinha o direito de contestar a decisão do mestre ou de fazer perguntas. Depois, o seu parceiro sorriu e disse ao homem que esperava que os Lionhearts fossem realmente impressionantes, como outros dizem sobre eles. E considerando o facto de Aaron se mover pelo deserto desconhecido com bastante alegria, estas palavras não mentem. O homem disse ainda que o rapaz se move pela areia com tanta naturalidade que foi difícil nascer aqui, quando de repente descobriu que estava a correr diretamente na sua direção. Gritou imediatamente para Jauhar sobre o que tinha visto, o que o deixou horrorizado. Jauhar pegou imediatamente no aparelho com as mãos para ter a certeza disso. Descobriu que o efeito da juba do leão branco se movia juntamente com o tipo, algo que só a técnica da chama branca dos Lionhearts era capaz de fazer. Ainda confiante, Aaron abordou os assassinos com rapidez e prontidão no olhar. Jauhar afastou-se do olho mágico e finalmente percebeu que o rapaz estava realmente a ir na direção deles.
mas até há pouco tempo não entendia como isso era possível. Aaron já estava à vista e Jauhar decidiu que era tarde demais para recuar. Um segundo depois, o homem pensou que, em princípio, era melhor assim. Instantaneamente deu ordem ao seu gangue para se preparar para a luta, enquanto ele próprio começava a tirar um machete da caixa. Jauhar disse em voz alta que mesmo que o rapaz pense que são ladrões comuns, mas se forem mais fortes do que ele, certamente o roubarão. E talvez Aaron abandone o seu objetivo em Nahama. Imediatamente, os assassinos apareceram à frente do rapaz um a um, completamente prontos para o massacre. Os seus olhares eram cruéis, e alguns até tinham 2 armas nas mãos. Aaron olhou para os inimigos e zombou mentalmente do seu disfarce inepto, que denunciava o facto de não serem assassinos, e também, a julgar pelas roupas, os assassinos pareciam simples viajantes. Apenas Jauhar se destacou da pilha, em cujas mãos Aaron descobriu a espada da alma. O tipo estava a pensar que se um homem fosse capaz de criar esta espada, que é muito mais forte do que uma aura de espada comum, isso significa apenas que um espadachim habilidoso está parado à sua frente. De repente Aaron mostrou os dentes, porque há muito tempo que não sentia tal sensação. Uma vez que nos últimos 2 anos empunhava uma caneta com mais frequência do que uma espada. E embora o Aaron gostasse muito de estudar magia, pois achava que era uma atividade bastante divertida, gostava muito mais da atividade física. Sem perder mais tempo, Aaron armou-se com um sabre de luz e correu para atacar. Defendeu imediatamente o primeiro ataque de Jauhar, após o qual o homem voou para trás, mas caiu habilmente de pé. O resto dos ladrões passaram por ele com movimentos suaves e avançaram em direção ao tipo. 1 minuto depois, Aaron ficou imóvel no círculo que os assassinos formaram à sua volta. Aaron armou-se imediatamente defensivamente com bruxaria, o que Jauhar não esperava, porque o tipo estava enfeitiçado sem recitar um feitiço. No mesmo segundo, enquanto os ladrões tentavam atacar Aaron ao mesmo tempo, todos foram atingidos por um choque elétrico, após o qual toda a pilha caiu inconsciente na areia. Jauhar olhou surpreendido para todo este caos, deixado completamente sozinho, quando de repente Aaron se virou para ele. O tipo com nojo perguntou quem eram e o que estavam a tentar encontrar aqui. O suor frio escorria do rosto do homem, e admitiu hesitantemente a Lionheart que eram apenas bandidos comuns. Aaron sorriu satisfeito porque sabia disso muito bem desde o início, após o que anunciou o trocista, que parece que Nahama tem realmente um povo muito forte. Examinou meticulosamente os maltrapilhos caídos na areia, e depois reparou que se alguns bandidos patéticos fossem capazes de usar a espada da alma. Aaron abriu alegremente os braços para os lados e perguntou a Jauhar se achava verdade que com tanta força poderiam facilmente esmagar todo o continente. Jauhar tenta mentir que são apenas um pouco especiais, mas o rapaz pergunta sem querer e começa a ameaçar. No entanto, pode permanecer em silêncio se quiser ser um brinquedo para um sádico. A gíria do tipo surpreende Jauhar, parece jovem, mas fala como um mercenário experiente. Há também aquela sede de sangue dos seus olhos, não parece nada um pirralhinho mimado. Sem ter tempo para descobrir nada, Aaron desaparece num ápice, mesmo estando à frente do homem. Apercebendo-se do movimento, no último momento Jauhar reage ao ataque de Aaron do outro lado. Aaron também tem uma espada de alma. O homem não tinha a certeza no primeiro encontro, mas se o seu fluxo de mana não vacilou, significa que tem a mesma ou até mais forte. Com uma expressão brincalhona no rosto, o tipo aterra a alguma distância de onde Jauhar está. A poeira levanta-se. Aaron desapareceu de vista com a ajuda de uma nuvem de areia. Ou são também projéteis mágicos, como antes. Desesperado, Jauhar precisa de ativar o escudo de mana e assumir uma postura de combate. Mas os ataques, como um amontoado de raios, atingem de todos os lados. Basta ficar parado, tapando a cara. É difícil resistir. Sente-se o enfraquecimento da mana. Aaron simplesmente demoliu o escudo de Jauhar. Tal poder com mísseis mágicos de nível de uma estrela parece impossível. Balançando a espada, o tipo está prestes a ultrapassar Jauhar, mas consegue saltar para trás. Um pouco mais e a lâmina com brilho azul teria tocado a garganta do homem, mas só poderia cortar um fio da sua barba. Após tal manobra, Aaron não fica parado. Dá um enorme salto para trás, aumentando a distância entre ambos, acompanhando tudo com um sorriso narcisista. Agora o homem está em estado de estupor, compreende que decidiu poupá-lo e não lhe tocou acidentalmente na garganta. Isto faz com que fique furioso, causando um grito alto quando Aaron se atreve a gozar com ele. Depois de acelerar, Jauhar tenta atacar, mas acontece que simplesmente balança a espada no ar, porque Aaron se esquiva. Assim é melhor. Desde a reencarnação, esta é a primeira vez que Aaron luta contra alguém que tem alma de espada. Embora idealmente gostaria de ver mais sede de sangue nos seus ataques para tornar a luta mais interessante. Durante ataques frequentes, Jauhar falha o golpe. É bom que o corte não seja profundo. Depois de soltar um grito, o homem não vai recuar. Está irritado. Como pode ser tão desrespeitoso para com ele?
Mas o tipo sai a correr e afasta-se novamente. O último golpe de Jauhar é feito pelo ar. A espada está escondida na sua bainha, até que se torne claro o que levou Aaron a tal ação. Jauhar não percebia por que é que o tipo estava a guardar a espada. Ainda não a tinha perdido, mas Aaron sabia disso. Na verdade, isto deve-se ao facto de Aaron não precisar de uma espada para o derrotar, e bate com o punho na palma da mão, supostamente amassando-os. Este é o cúmulo do desrespeito que pode ser demonstrado. Jauhar não tem outra escolha senão atacar. Tal ataque não vai resultar. Aaron aproxima-se e acerta tanto no estômago que Jauhar tosse sangue. Pegando no homem pelos colarinhos, Aaron enterrou o rosto na areia e repetiu a pergunta sobre quem era. Fechando os olhos por causa da areia, tem de admitir, o homem diz que se chama Jauhar Schulhoff. Não gostou desta resposta, não quer saber do nome. Aaron precisa de saber por que é que Jauhar veio aqui e quem encomendou. A cabeça do homem está novamente na areia, pois decidiu jogar o jogo do silêncio. Aaron não ficou satisfeito com as respostas às suas perguntas. Outra pessoa subordinada do homem intervém na maravilhosa conversa e pede-lhes que parem tudo. Segurando o coração, mal pronuncia palavras, a sua voz desaparece de exaustão. O seu dono é Tari al-Madani. Com o corpo a tremer, Jauhar pede ao seu ajudante que não diga nada sobre tortura. Ele próprio não pronunciou uma palavra. Mas agora Aaron não está interessado no homem. Volta a pressioná-lo contra a areia e pergunta agora ao ajudante de quem está a falar. O ajudante fica nervoso com esta pergunta, mas continua dizendo Sir Tari al-Madani é o emir de Khajitan. A cidade fica perto do portão oeste por onde Aaron passou, o que significa que Jauhar é um subordinado do senhor Khajitan. O mestre ordenou-lhes que perseguissem Eugene Lionheart, mas Aaron interrompeu-o com ordens para o chamarem de mestre. Quando questionados sobre o porquê, ninguém sabe o que responder. Não lhes foi dito nada, apenas tiveram de evitar que Aaron chegasse até Kajani. Cerrando os punhos como se ganhasse forças com o medo, o ajudante pede para deixar o seu capitão partir. Basicamente não há razão para o manter, por isso Aaron atira-o. O deserto de Kajani está à frente, o que costumava ser a terra natal de Nathan está agora lá. Este local, o deserto de Kajani, apareceu recentemente e são as suas tempestades de areia que estão a tomar conta do território de Turat. É possível que esta seja a morada de algum mago da areia? Ninguém quereria a visita do filho da famosa família Lionheart. A pessoa mais perigosa em Nagama para ele é Madeleine Mervyn, que assinou um contrato com o rei demoníaco da prisão. O deserto de Assur, onde se encontra a masmorra, fica longe daqui. E também fica longe dali até ao último local onde Debra foi vista, pelo que não precisa de ir até lá. Apontando o dedo a esses rapazes, Aaron diz que já podem voltar para o sítio de onde vieram. Depois, Aaron fez o mesmo gesto com Jauhar e diz que irá com ele. Aaron chegará a Kajani a qualquer custo, pelo que Jauhar tratará de todos os problemas que surgirem. O homem já devia ter percebido o que Aaron, o seu mestre, o emir de Khajitan, estava a dizer, pelo que qualquer problema poderia ser resolvido chamando pelo seu nome. Não consigo acreditar no que o Jauhar acabou de ouvir. Ele tem um mas e está a tentar dizer sobre isso. Como esta situação não é satisfatória, Aaron pode regressar à propriedade principal de Lionheart e contar como o emir de Khajitan enviou assassinos até ele na tentativa de roubar o tesouro de Lionheart. Esta opção é como um golpe no coração de Jauhar. Nem sequer pretendiam fazê-lo. Atirando para trás a capa, é mostrada a espada de Vinid, o que explica esta versão dos acontecimentos. Porque Aaron tem algo de valioso consigo. Aaron explica que esta é a espada da tempestade que o progenitor de Coração de Leão, Arauto, o Grande, usou ao longo da sua vida. Vale a pena acreditar que absolutamente toda a gente o quer. Por isso a família de Aaron acreditará que o emir de Khajitan organizou tudo isto por causa dele. A fala deixou o homem e o medo tomou conta de todo o seu corpo. Este é o resultado mais terrível dos acontecimentos. Se Aaron realmente o fizer, as suas cabeças poderão despedir-se. E talvez até o dono não consiga resistir. Por isso, depois de pesar todos os prós e contras, Jauhar aceitou a situação e fará o que o jovem mestre Aaron diz. O sol forte frita todos os seres vivos. Aaron caminha pela areia quente e Jauhar segue atrás dele. A consciência corrói a alma. O homem traiu o seu mestre. A sua ordem era impedir que Lionheart entrasse no deserto de Kajani. E agora acompanha-o como guarda. Para ele, nada poderia ser pior do que um subordinado que violasse a ordem do seu senhor. Tendo chamado Jauhar, Aaron decide finalmente perguntar qual a posição que assume. É o capitão da 2ª Legião de Guerreiros Vermelhos do Deserto, a principal força de segurança de Tari al-Madani, o emir de Khajitan. Isto significa que ele é de alto escalão, dadas as suas capacidades de luta. Isto é bastante esperado. O homem não estava à espera desta pergunta, por isso volta a perguntar, mas o furioso Aaron, já tendo preparado mana, pede para não fingir ser um idiota. Segundo Jauhar, isto não pode ser mesmo. Por que os mágicos do deserto, exclusivamente leais à família real, iriam para o deserto de Kajani,
que fica tão longe da capital. Aproximando-se do homem, levantou-se e Aaron olhou-o com cepticismo. Era impossível ver algo claro neles. Olhando interrogativamente, Aaron não entende realmente. Ou é estúpido, ou está apenas a fingir. Inicialmente, o deserto de Khajani era território de Turati. Mas que infortúnio. As florestas transformaram-se subitamente em deserto. E tudo aconteceu depois de uma tempestade de areia. O sultão Nahama disse que a expansão do deserto era um sinal vindo de cima e colocou os seus guerreiros nele. E esta propagação ainda está em curso. Se fosse o Império de Kiel, isto nem sequer seria pensado. E é por isso que isto está a acontecer em Turá. Mas Jauhar mantém-se firme, mesmo que Aaron tenha razão. Pelo que o seu mestre nunca se tornaria parte de algo tão impuro. Para Aaron, tudo se tornou claro, não para de sorrir. Jauhar é muito ingênuo e é apenas de Khajani. Provavelmente sobreviveu milagrosamente a uma tempestade de areia. E pelo mesmo milagre, foi apanhado pelo seu dono. E por isso não quer acreditar que o seu maravilhoso salvador possa estar envolvido nesta tempestade. Aaron nem sequer tem nada para responder a este cenário de todos os acontecimentos. Jauhar congelou novamente num estupor sem palavras. Uma vez que é tão difícil de acreditar, Aaron sugere virar isso na sua cabeça. Ele não se importa com eles de qualquer maneira. Parece que Aaron sabe por que é que o seu mestre quer mantê-lo longe de Khajani. As coisas vão tornar-se outro incômodo quando o jovem Lionheart invadir o habitat dos magos do deserto. A cara do Jauhar está muito séria. Parece-me que está a começar a compreender a situação atual. Se tudo for verdade, como diz Aaron, e houver ali mágicos do deserto, então Jauhar defenderá o jovem mestre. Mesmo que estes mágicos estejam diretamente ligados ao sultão, terão de mostrar respeito ao mestre de Jauhar, o Emir de Khajitan. Mas Aaron não responde a todos os seus juramentos de lealdade. Apenas espera que assim seja. Este tio barbudo ainda está a correr atrás do Aaron e a fazer um monte de perguntas, por exemplo, por que é que o tipo deve ir para o deserto se não há nada lá para encontrar um túmulo. O tipo pensa que sabe disto e pergunta por que é que Aaron não poderia ter dito aquilo antes. Existe um cemitério em Khajani. Jauhar poderia levá-lo até lá. Mas o túmulo não está no cemitério. Ela está no outro lugar. O problema é que o próprio Aaron ainda não sabe onde a procurar. À sua frente, no meio do deserto quente, avistam a água, um lago inteiro com palmeiras que acena. Jauhar fica estupefacto. Há um oásis à sua frente. Mas não há nenhum em Khajani, e ele sabe disso com certeza. Mas para Aaron isto é um disparate, o que faz com que Jauhar pense que se trata de uma miragem. Então, isso significaria que algur esperto existe realmente um oásis, e esta é a magia das ilusões. O homem exclama: "A magia é impossível aqui", e coisas do gênero. Aaron pede para guardar as suas negações para si. As suas perguntas e respostas estúpidas já são irritantes. Para os viajantes do deserto, os oásis são como o ouro. Assim que são vistos, vão imediatamente para eles. Ou seja, para simplificar, é uma emboscada AOS viajantes para que não vagueiem por onde não deviam. Oferecendo uma visão visual, Aaron começa a andar sem olhar para os pés. Em vão, sob o seu pé, uma lâmina claramente afiada sai da areia e exibe-se. Por entre gritos de que isto é perigoso, Jauhar corre para salvar o jovem mestre, mas este voa. Olhando para baixo com um olhar desdenhoso, Aaron faz uma pergunta retórica como se não a visse. Atrás do tipo de cabelo branco está um espírito do vento de nível médio. O seu nome é Gale. Uma explosão de areia ocorre debaixo dos pés de Aaron. Ele consegue voar para longe, mas Jauhar é atirado para trás pelo vento da onda de choque. O personagem principal saltou do guerreiro do deserto num segundo. Olhou com os olhos vazios para o jovem flutuante que se esquivou da sua lâmina. Ao aterrar, Aaron lançou um ataque aéreo contra o guerreiro, que o prendeu ao chão e o matou para sempre. Mas antes que a poeira tivesse tempo de assentar, outros soldados emergiram das areias perto do seu irmão morto. A maioria dos seus rostos estavam cobertos de ligaduras brancas, tinham lâminas em punho. Os guerreiros cercaram a Aaron, mas Jauhar correu para ele, ordenando que todos largassem as armas. O homem aproximou-se de Aaron e cobriu-o com as mãos. Apresentou-se como Rahman Shkufof, um guerreiro do Emir de Khajitan, Jauhar, e observou que Aaron era uma pessoa valiosa e convidado do mestre. Por isso, todos foram ordenados a servirem armas. Caso contrário, se as guerras se recusassem a fazê-lo, seria considerado um desafio ao Emir de Khajitan. Mas parecia que os guerreiros não foram afetados pelas palavras que Jauhar proferiu. Apenas se aproximaram do casal, as suas lâminas brilhando ameaçadoramente ao sol do deserto. Jauhar ficou surpreendido com esta reação do povo. A primeira coisa que pensou foi na sua surdez. Não ouviram a sua ordem, pois eram obrigados a obedecer. Tentou novamente argumentar com os presentes, explicando que Aaron era convidado do Emir e filho da família Lionheart do Império Kiel. Mas o tipo aconselhou o amigo a parar de sacudir o ar e a usar o cérebro com mais frequência.
o que aparentemente era apenas para a beleza. Jauhar não percebeu exatamente o que Aaron estava a insinuar. Estas guerras deveriam ter obedecido à sua vontade, mas não ouviram. O jovem explicou que as guerras já o tinham atacado, por isso não os deixariam sair vivos. Mas como Lionheart era forte, tentariam envenená-lo. Mas será difícil para eles fazerem isso, pois primeiro precisam de derrotar o jovem Lionheart. E com isso terão grandes problemas, bem. Mas ele vai aquecer. Jauhar não pensou em recuar ou esconder-se. Sacou da sua lâmina, pensando para si que existiam muitos guerreiros, mas precisava de proteger o jovem mestre. Mas olhando para o rapaz, ficou ainda mais surpreendido. Não estava preocupado com nada. E mais ainda, Aaron provocava os guerreiros para que estes fofinhos se aproximassem dele, ou quisessem que ele próprio fosse ter com eles. O tipo irritou-os e os guerreiros correram para a batalha. Segurando as lâminas em punho, não tinham piedade. Teresa falou com Nathan. Não ficou claro para ela porque havia uma montanha tão grande de armas para a guerra se ele ainda prefere outros tipos de armas afiadas. Mas Nathan respondeu que um dia usaria definitivamente todas essas armas, mas esse dia ainda não tinha chegado. Todo o grupo caminhou por um caminho na floresta. Lexi aconselhou Teresa a desistir de Nathan. O rapaz, como sempre, não deu ouvidos a ninguém. Mas a freira não desistiu. Nathan portou-se incorretamente e mal. Toda esta montanha de armas que atualmente transportavam não foi transportada pelo próprio Nathan. Hank arrastava pesadamente o carrinho com armas. Gotas de suor tinham aparecido no seu rosto há muito tempo. Por algum motivo carregava todas as armas que Nathan levava consigo. Mas o guerreiro explicou que só tinha ganho um jogo de pedra, papel e tesoura. Mas isso não o tornava justo, porque neste jogo a aposta era carregar as coisas de Nathan. O jovem ficou ofendido com a palavra de Teresa. A freira fê-lo passar por vilão, esquecendo-se que na carroça não estavam só as suas coisas. Também estava lá a água benta preferida dela. E o machado de Hank, a arma mais pesada que eles tinham. Mas a freira abriu os olhos com um olhar ameaçador e assassino. E reparou que se a água benta fosse dela, ela própria a carregava. Mas Nathan e Lexi estavam sempre a pedi-la. As palavras da freira foram frias, mas Nathan não gostou, porque Lexi tinha prometido abster-se de usar água benta. E assim não precisariam do carrinho se Lexi usasse magia de invocação para guardar coisas. Mas a feiticeira não podia ser enganada tão facilmente, pois Nathan insistia para que eles próprios carregassem as suas coisas. Pois na hora de necessidade, como disse Nathan, elas precisariam de ser obtidas com urgência caso fossem necessárias. O único que não participou nesta escaramuça verbal foi o arauto, que caminhou silenciosamente à frente de todos. Nathan ofereceu-se para puxar a carroça, mas Lionheart respondeu que a sua arma não estava na carroça, e como resultado, não havia necessidade de arrastar a carroça. Nathan notou irritado que ter magia debaixo do bolso espacial é muito conveniente. Lexi animou-se e sugeriu que ele começasse finalmente a estudá-la. Ela ensinar-lhe-ia essa magia. Mas claro, não é assim tão simples. Para isso foi necessário começar a implorar de joelhos. E neste caso, ela poderia sacrificar o sono para o ensinar. Ao que o rapaz lhe mostrou o dedo do meio em resposta. Aaron recordou aqueles momentos doces com um sorriso, o tempo e a diversão passados com os seus amigos. Finalmente capaz de esticar os braços e recordar os velhos tempos como o herói Nathan, Aaron puxou de um par de lanças que se materializaram no manto. Os guerreiros já tinham saltado para o local onde Aaron se encontrava. Mas um segundo antes do impacto, ele saltou, segurando um par de lanças em punho. Os seus movimentos eram tão rápidos que os guerreiros do deserto não o conseguiam acompanhar. Aaron pairou no ar e com toda a sua força atirou uma lança a um dos guerreiros. O outro, nesse segundo, avançou para a batalha contra Aaron, mas a sua lâmina apenas cortou o ar perto do estômago do jovem. Depois de dar uma cambalhota, Aaron espetou a segunda lança na espinha do guerreiro do deserto. Não se lhe puderam opor. Aaron cravou o corpo do guerreiro no chão com a sua lança, quando no segundo seguinte outro guerreiro veio atrás dele, com a intenção de acabar com a vida do mestre. Mas só conseguiu alimentar novamente a sua lâmina não com sangue, mas com ar, quando Aaron rodou no mesmo lugar, erguendo a lâmina para atacar. A espada cortou a cabeça do temerário, quando nesse mesmo segundo vários soldados avançaram contra ele de diferentes lados ao mesmo tempo. Aaron lançou uma saraivada de punhais da sua capa. Todos acertaram no alvo, abrindo um buraco no crânio de 4 guerreiros, mas mais 2 ficaram no lugar de um, embora não com tanta violência. Estavam prestes a atacar Aaron desarmado, quando este retirou novamente um par de espadas da capa, preparando-se para repelir os ataques. Os guerreiros do deserto fizeram vários ataques em simultâneo em várias partes do corpo do tipo, mas nenhum deles o atingiu em simultâneo. A sua lâmina não parava de cortar e de cortar. Combinava golpes com uma lâmina e um machado, que materializou no seu manto. O guerreiro seguinte
viu-se com um machado na cabeça. Um dos bravos homens tentou aproximar-se de Aaron, escondendo-se atrás do cadáver do seu irmão de armas. Mas Aaron, com um toque mágico, explicou instantaneamente à guerra que isso era uma má ideia. Um fluxo interminável de guerreiros atacou o jovem, mas não tiveram tempo de se lhe opor com nada, quando a cada segundo um deles morria no golpe seguinte do jovem Lionheart. Jauhar não podia acreditar no que via. O jovem estava a empurrar os guerreiros para trás. E ele próprio não tinha onde entrar nesta luta. E apenas ficou parado a observar os golpes do mestre. Aaron cansou-se de jogar e materializou um grupo inteiro de armas brancas da sua capa, e elas espalharam-se num riacho em todas as direções. Um segundo depois, uma multidão de guerreiros do deserto estava à volta de Aaron, o seu sangue irrigando as areias quentes. Tendo terminado e finalmente saído do seu estupor, Jauhar perguntou se era necessário matar cada um deles. Aaron respondeu que os assassinos colocam a lealdade e a missão acima das suas próprias vidas. Não gritariam nem implorariam por misericórdia se lhes cortassem a dignidade ou outras partes do corpo. Além disso, não tinha capacidades para torturar assassinos em dupla. De uma forma ou de outra, já estavam um pouco atrasados. Aaron consultou Jauhar se planeava voltar. O tipo explicou que o tinha apanhado por causa do dono, mas os guerreiros do deserto não se importavam com ele. Por isso, o jovem Lionheart já não precisava de Jauhar. Não foi assim tão fácil para o homem voltar. Se realmente queria descobrir pessoalmente o que estava por baixo, provavelmente estava cheio de curiosidade. Por isso, Aaron presumiu. Mas Jauhar não conseguiu responder nada a isso. Aaron mais uma vez enfatizou que não teria qualquer utilidade ou utilidade para o jovem. Jauhar apenas respondeu desarmadamente que não iria interferir com ele. Na verdade, quando o jovem Lionheart não se importava, deixava o homem fazer o que quisesse. Mas neste caso não pedia ajuda se algo acontecesse. No momento seguinte, Aaron sentiu vibrações nas areias e a concentração de mana nos cadáveres. Saltou instantaneamente do seu lugar e levitou no lugar. Os cadáveres dos assassinos foram usados como sacrifícios. Era magia de invocação. Todos os corpos que Aaron tinha matado há poucos minutos dissolveram-se e foram absorvidos pela areia. A areia vibrou e fluiu da quantidade colossal de mana que tinha absorvido. Aaron já estava ansioso por um futuro encontro com a próxima cria demoníaca. No meio de toda esta loucura, formou-se um funil de areia, absorvendo tudo à sua volta. Claro que Aaron estava seguro no ar, mas Jauhar estava mesmo perto do funil. As areias já tinham começado a engoli-lo, puxando-o para o seu abismo. Num instante, formou-se um enorme tornado de areia no local da cratera. Jauhar nunca tinha visto nada assim. Não parecia uma tempestade de areia comum. Uma tempestade de areia tão grande não podia surgir do nada. Instantaneamente, um palpite atingiu a mente do residente da areia. Era mágico e, como resultado, a tempestade de areia que engoliu Kajani foi de facto causada por um mago da areia, como Aaron tinha dito anteriormente. Jauhar recordou a foto da sua infância, quando caiu de joelhos diante dos escombros da sua aldeia. Esta foi destruída exatamente pelos mesmos turbilhões de areia. Acontece que a tempestade que envolveu a aldeia em que vivia também foi provocada por magia, e não por outro desastre climático. Cerrou os dentes com mais força e, com a lâmina em punho, correu diretamente para o centro do tornado de areia, gritando um grito de guerra. Cortou o riacho, mas já era tarde demais. Atravessar uma tempestade tão grande com as suas capacidades era uma tarefa impossível. Ele era tarde demais. Os seus pés já foram engolidos pelo deserto, a cada segundo fica cada vez mais preso. A mente do habitante da areia é tomada pelo horror e pelo pânico. Aaron aproximou-se do riacho de areia, mas com a ajuda do vento não conseguiu escapar à tempestade de areia, embora conseguisse manter-se firme no lugar. No entanto, poderia tentar escapar usando um flash, mas abandonou a ideia. Havia algo mais nesse fluxo. Dentro do remoinho, sob a areia, como se houvesse alguém, os ouvidos de Aaron foram atraídos por um grito. Jauhar tentou levantar-se do absorvente abismo arenoso, mas sem sucesso. Aaron já se arrependeu de não o ter mandado de volta, e com o seu vento puxou-o para fora da areia, ainda não teve tempo de perceber o que o salvou. Aaron ordenou-lhe que corresse se quisesse sobreviver. Mas Jauhar olhou para os pés de Aaron e só conseguiu dizer o seu nome. Sob os pés do jovem Lionheart, uma enorme criatura abriu a boca. Um verme da areia estava prestes a devorar o corpo do jovem. Teve poucas oportunidades de se esquivar. O verme fechou a sua colossal boca dentada juntamente com o corpo do jovem mestre. Jauhar olhou para tudo aquilo com horror. O jovem mestre sacrificou-se para o salvar. Jauhar observou a enorme figura do verme da areia que balançava de um lado para o outro. Mas não iria apenas assistir ao verme a partir impunemente como um verdadeiro guerreiro, e iria pagar a dívida com sangue.
Jauhar levantou a lâmina e correu direito ao verme, com a intenção de cortar o monstro da areia e salvar o mestre Aaron. O tipo estava dentro do verme. As dobras de couro e viscosas da sua cavidade fediam terrivelmente. Aaron aproximava-se rapidamente. Os vermes da areia devoravam tudo, e depois convertiam os alimentos em energia. Não tinham sistema excretor, o que significava que era impossível sair do estômago. Neste caso, foi necessário abrir uma saída pelo corpo do verme e chegar à superfície o mais rapidamente possível. Aaron convocou técnicas de chama branca e usou um círculo de fogo, concentrando mana na sua lâmina. Um momento depois, Aaron conseguiu abrir caminho com a ajuda de uma lâmina. O interior do verme estava espalhado em diferentes direções no riacho verde. Aaron olhou para o local onde o verme já estava a fugir dele, deixando um rasto verde do seu sangue. Isso sugeria pensamentos. Aparentemente, a magia de invocação apenas criou uma tempestade de areia. O verme não foi invocado, apenas viveu aqui e rastejou em direção ao som. Com isto, naquele momento, Aaron estava mesmo no ninho do monstro. Por isso, assim que saiu, não foi engolido pela areia e pôde respirar com calma. Quando os magos se querem concentrar nas suas pesquisas sem mostrar nada a outros, criam uma masmorra para si próprios. Os mágicos que vivem nos desertos chamam vermes da areia criadores de masmorras. Lembrou-se das palavras da sua amiga Lexi. Ela explicou que os vermes da areia escavam no deserto e criam labirintos nele. Demoram pouco tempo, segundo as estimativas gerais, até 10 dias, claro. Só se não lhe tocarem, e então ele criará uma masmorra completa nas profundezas arenosas. Depois de concluído o trabalho, basta livrar-se do próprio verme e fortalecer as estruturas da masmorra com magia para que não se desmorone. Nathan perguntou à amiga se também queria criar uma masmorra no deserto, mas por que é que ela precisava disso? A sua namorada disse com raiva que ele tinha perdido completamente a cabeça. Claro, ela não tinha de se esconder numa masmorra deserta. Aaron tirou um pequeno mapa. Aparentemente havia um caminho aqui, e a masmorra poderia levá-lo até a pátria. Não sobrou mais nada, e ela foi-se embora. Ele seguiu em frente. Uma nova aventura aguardava-o. Não era tão aborrecido como se estivesse a caminhar à superfície. Jauhar foi acordado por uma voz masculina. O seu corpo estava algemado pela areia. As suas pernas e braços foram engolidos pela rocha arenosa. Presumiu que aqueles mesmos mágicos da areia estavam à sua frente. Um deles, o que estava à frente de todos, comentou como foi engraçado observar Jauhar, que com um grito de guerra avançou diretamente para o verme da areia, pensando que o poderia matar com as suas baixas capacidades. Bem, de uma forma ou de outra, isso já não tinha importância. Queriam fazer algumas perguntas a Jauhar, e seria melhor que ele respondesse com honestidade. Esclareceu que perguntas os magos da areia fariam. Ou seja, era necessário descobrir o que este representante da apregoada família estava a fazer no deserto de Kajani. Os estranhos não eram aqui bem-vindos. Um dos homens mascarados pergunta ao prisioneiro Jauhar o que é que este mestre corrupto da família Leonhardt esqueceu exatamente no deserto de Kajani. E por que é que ele, o guerreiro do Emir de Kajitan, acompanha o filho pelo deserto como guia turístico de um viajante? O prisioneiro apenas permanece em silêncio tenso em resposta, sem intenção de dizer nada. Afinal, o seu dever é não deixar que ninguém se aproxime deste local, mas sim observar como o seu subordinado faz exatamente o contrário. Ignorando as suas sugestões, o prisioneiro apenas pergunta o que o mascarado está a fazer aqui, no subsolo. O oásis era uma ilusão, recorda. E a tempestade de areia foi criada com magia. Pergunta-lhe como estão envolvidos nisso. O mascarado, que conversava com ele antes, apertando-lhe a mão, afirma com arrogância que parece ainda não compreender totalmente a situação. Pelo seu gesto, o prisioneiro sente uma dor incrível. O homem diz que estão aqui a fazer perguntas, ou está a tentar ficar calado pela honra do seu mestre. Questiona-se. Dirigindo-se a Jauhar pelo nome completo, garante que tudo isto é inútil. Ele morrerá de qualquer maneira. Então por que não se quer salvar de uma morte longa e dolorosa? Não é à toa que são chamados de mágicos. Existem muitas formas de o matar da maneira mais dolorosa possível. Volta a fazer a sua primeira pergunta. O que Aaron Lionheart está a fazer em Kajani? Ele tinha um objetivo claro desde que entrou em Nagama. A única coisa que conseguem descobrir é que Emir Kajani quer trair Nagama. Trair significa, pensa Jauhar, contorcendo-se de dor pela tortura. Mas permanecendo em silêncio, Sir Tari al-Madani estava envolvido nisso, pensa ele. De repente, grita furiosamente, chamando os homens mascarados de mesquinhos por escolherem tais caminhos para invadir territórios de outras nações. Deveriam proteger a família real, mas sentados aqui, continua, estavam aquelas tempestades de areia especialmente convocadas para aumentar o deserto. O mascarado apenas afirma que Jauhar Skulhof está enganado para criar uma tempestade de areia tão forte. Há poucos deles aqui. Isso exigiria mais de 100 mágicos bem treinados. Então o que estão aqui a fazer?
Pergunta Jauhar, gotas de suor a aparecerem no seu rosto devido ao estresse, escorrendo para a sua barba. O homem, em vez de responder à sua pergunta, foge, dizendo que não é obrigado a responder e aperta o punho com mais força, fazendo com que Jauhar se contorça de dor com mais força. Já cansado do seu silêncio e irritado por se esquivar as perguntas, o homem furioso manda dizer por que é que Aaron Leonhardt veio para o deserto. Por causa da dor, Jauhar mal consegue falar, gaguejando. Pergunta por que é que isto é tão importante para eles. Pois o jovem mestre Aaron já está morto. Mataram-no. Um dos guardas que está atrás faz uma pergunta ao ar, porque precisam dele. É absolutamente inútil. Observa. O homem que interroga Jauhar interrompe a sua pergunta. 3 homens mascarados reúnem-se num pequeno círculo e iniciam uma discussão. Um deles recorda que Aaron foi completamente engolido por um verme da areia gigante. Este não pode ser sobrevivido. Há um buraco no verme. Outro retorque. Um terceiro pergunta-lhe se quer dizer que Aaron conseguiu sair do verme antes de ser digerido e morrer. Não podemos deixá-lo vaguear por aqui, diz um deles. Há assassinos estacionados por toda a área. Em breve será apanhado. Tenha certeza. Ao ouvir isto, Jauhar ficou cheio de esperança e gelou de espanto. Não esperava que o jovem mestre Aaron estivesse vivo. Um dos guardas pergunta o que acontecerá depois de apanharem o rapaz. O segundo responde que não adianta lutar com Leon Artomi, planeia apagar as suas memórias e atirá-lo para algum lugar atrás de Kajani. Ou, troça o homem sarcasticamente, talvez devessem proteger Aaron Lionheart. Assim talvez pudessem receber uma recompensa pela sua bondade de uma das famílias mais ricas do continente. É bom que ele não esteja aqui, consegue dizer um dos guardas mascarados, quando imediatamente se apercebe de algo com a sua visão periférica. Todos os 3 se viram para o objeto da intrusão. Acaba por ser o próprio Aaron, olhando para o trio com uma cara estoica. Os homens congelam de medo e perguntam-se o que estará ele aqui a fazer e como conseguiu exatamente passar pelos assassinos. Usando magia, tenta ver onde estão os outros assassinos e vê que cada um deles foi morto por Aaron. Mas todos eles conhecem bem o caminho do labirinto para andar nele mesmo com os olhos fechados, pensa o homem. Tendo em conta as suas capacidades furtivas, mesmo um excelente guerreiro não será capaz de os derrotar. Os assassinos aqui não são assim tão bons, comenta Aaron. A furtividade é uma habilidade simples e, aparentemente, nunca ouviram falar em controlar-me. Aqueles assassinos com quem lutou na sua vida passada eram os melhores em Nagama. As suas capacidades furtivas dificilmente eram inferiores às dos demônios. Eram tão teimosos e determinados que era difícil chamar-lhes pessoas. E aqui só há fracos, conclui Aaron. Se este lugar é importante para Nagami, os assassinos aqui deveriam ter sido melhores. Será mesmo possível, pensa o tipo, que o sultão local não esteja a fazer nada em relação a Nagama, deixando-o entregue à sua sorte? Ao ver Aaron, Jauhar grita-lhe. O jovem mestre, irritando os guardas. O seu rosto ilumina-se ao mesmo tempo de alegria por estar vivo e de tensão pela presença dos guardas. Aaron responde. Nos seus pensamentos não percebe realmente o que esqueceu aqui. Afinal, deu-lhe uma oportunidade de escapar. Aproximando-se dos guardas, vira-se para eles e diz ameaçadoramente que tem tantas perguntas. Isto assusta os homens, e estes começam a recuar silenciosamente. Um dos homens mascarados senta-se abruptamente, lançando magia e prestes a tentar tirar Aaron do caminho. Tentáculos de areia erguem-se em redor de Aaron, aprisionando-o numa prisão de areia, mas ele tira calmamente um cristal turquesa do bolso interior, lançando-o para cima. Ouve-se uma forte explosão. Isto irrita muito os mascarados. Aaron cobre a cabeça da explosão. A sua silhueta é visível na coluna de fumo crescente. O homem está a tentar perceber o que aconteceu. Dissipar é possível, mas requer muita mana, e para criar um feitiço mágico. E ele acabou de remover toda o mana. Não existe tal feitiço de dissipação nem em Arota. Talvez seja algum tipo de magia secreta da família Lionheart, sugere o homem. Não será possível capturá-lo vivo, compreende infelizmente. Mas terá de sujar as mãos de sangue, diz o homem, assumindo uma posição de combate. Fletindo o pulso, Aaron calmamente, apesar da batalha intensa, permite que os homens ataquem todos juntos para aumentar as hipóteses de o derrotar. Para lixo como eles, declara, nem sequer sente pena de perder tempo, lançando simultaneamente uma esfera mágica azul para a mão. Ele está a chegar. Apercebem-se os 3 homens em posição defensiva, de braços estendidos, preparando-se para atacar com a magia de Aaron. Começam a formar selos mágicos com as mãos, com a intenção de os usar para lançar um feitiço contra Aaron Lionheart. Enviaram uma enorme coluna de areia em direção ao tipo com selos de mão, mas Aaron apenas sorriu arrogantemente, nem sequer tentando esquivar-se do ataque, ficando de pé e olhando para os homens com superioridade. Com um cristal maior do que o que tinha usado anteriormente, Aaron move-se em direção a OS homens e ao seu ataque mágico, apontando e lançando um pedaço de minério num ângulo agudo.
O cristal voa a alta velocidade e atinge em cheio a testa entre as sobrancelhas de um dos homens, entrando alguns centímetros na testa. Este cai no chão sem se mexer. Aaron, usando o seu poder, voa com um poder azul explosivo, elevando-se sobre os outros 2 homens mascarados. Os mascarados olham-nos com medo, cruzando as mãos em forma de selo e preparando-se para repelir o ataque do tipo. Como são previsíveis, Aaron irrita-se, revelando o seu plano de tentar criar cópias de si mesmos para lutar contra Aaron, que é claramente superior a eles em força. Mas o verdadeiro perigo está algures acima, pensa ele. E de facto, há lanças de metal que se projetam do teto, prestes a perfurar a vítima. Esquivando-se das lanças afiadas e puxando rapidamente o seu laço, Aaron corta todas as saliências de metal da armadilha do teto. Os homens ficam assustados e não compreendem como é que Aaron conseguiu prever este ataque. Aaron cai no chão, olhando para o homem que restava congelado de horror, pergunta-lhe o que está aqui a fazer, não consegue responder, emitindo apenas sons. São demasiado fracos para os soldados do sultão. Aaron tem a certeza. Pensa que estão a fazer algo nas costas deste mesmo sultão. Caindo de costas por medo, o homem pede a Aaron para parar e pergunta-lhe o que está a fazer em resposta. O rapaz atira uma faca à canela do guarda. Grita de dor, olhando para a sua perna ferida. Aaron diz que não tem vontade de experimentar lixo nenhum. Pergunta ao homem se vai falar ou escolher a morte. Não estão aqui por ordem do sultão, admite o mascarado, tremendo de medo da morte e de dores na perna por causa da faca, tentando não olhar nos olhos de Aaron que está por cima dele. Aaron questiona-se quem os está a comandar então. Foi o emir de Cajitan, este canalha? Aaron chama-lhe nomes semelhantes. Não tendo ouvido resposta, Aaron pega e balança uma segunda faca de arremesso. O homem diz que não, este não é o emir, estás a ajudar. Mas Aaron atira a segunda faca à outra perna, na coxa, e o homem, encolhido de dor, grita que foi Madeleine Marvin. Este lugar é dela, diz. Esta informação surpreende Aaron, parece alcançá-lo. Esta é a masmorra de Madeleine, pergunta Aaron. Ordena-lhe que pare de mentir, pois está localizada no deserto de Assur. Ela aparece aqui de vez em quando, conta o homem, daqui até o deserto de Assur nos últimos 6 anos. Mas por que aqui? Pergunta-se o tipo, esfregando pensativamente o queixo com uma mão musculada, mas ainda assim fina, e olhando para o chão. O homem da máscara fica em silêncio de medo. A expressão de Aaron altera-se. Pergunta-lhe se tem realmente mais medo de Madeleine do que dele, oferecendo-lhe para facilitar a escolha. Aaron, com uma expressão de sangue frio no rosto, promete matar o homem de forma rápida e sem dor, mas Madeleine adora gostar de sofrer. É uma verdadeira sádica. Este labirinto foi criado para acelerar a expansão do deserto. O homem fala a verdade. Existem muitos destes no deserto de Kajani, mas este já tem mais de 10 anos. Há 6 anos, a masmorra expandiu-se, revelando que o solo abaixo era instável e tinha caído. E bem abaixo havia um portão gigante. Tentaram abri-los, conta o homem, mas nem sequer se mexeram, pelo que pediram ajuda a Madame Madeleine. Claro que depois de ouvir essa história do homem, Aaron fala, fechando os olhos com cansaço e tirando outra faca afiada debaixo da capa. Disparar uma faca afiada diretamente na testa do homem à velocidade da luz, que lhe entra na cabeça como manteiga amolecida, matando-o. As algemas de areia de Jauhar desaparecem, libertando-o após a morte do último dos guardas. Não estava à espera. Não admira que os lutadores fossem tão fracos, pensa Aaron. E os magos da areia e assassinos, todos trabalharam para Madeleine Marvin. Acontece que durante 6 anos se livraram dos viajantes que vagueavam na direção errada. Um Jauhar tenso estende a mão por trás das costas de Aaron até ao seu ombro, dirigindo-se a ele como um jovem mestre, tentando tirá-lo do ciclo de pensamentos. Precisamos de sair deste lugar, uma vez que pertence mesmo àquela mesma Madeleine. Por isso esta é a masmorra do espinho negro, diz ele com horror. Mas já chegaram até aqui, diz Aaron com um sorriso em resposta, saindo dos seus pensamentos e olhando para Jauhar. Ele não acha que seja aqui uma masmorra a sério no deserto de Assur, por isso provavelmente ela não virá aqui, sugere Aaron, olhando em redor da masmorra. Jauhar contesta com medo. Ela pode voltar a qualquer momento, afirma, suando de estresse. O que vai mudar se ele se for embora? Pergunta Aaron. Madeleine ainda o vai encontrar. Vai matar quem invadir o seu território e causar o caos lá. Terão de enfrentá-la de qualquer maneira, conclui o tipo, agitando os braços amplamente de forma teatral. Gostaria de evitar um conflito com Madeleine, diz Aaron nos seus pensamentos, mas compreende que não tem escolha atrás dele. Jauhar gelou com uma cara ambígua. Aaron, virando-se para ele, pergunta-lhe por que congelou. Jauhar diz que o jovem mestre lhe salvou a vida 2 vezes. Se Madeleine Marvin regressar e tentar matá-lo, Jauhar colocará sua vida em risco para que Aaron possa escapar. Hesitante, Aaron pergunta-lhe se pode com as suas habilidades, sugerindo que Jauhar vá para casa e jogue pelo seguro.
Jauhar diz que não pode simplesmente deixá-lo assim, continuando a tratá-lo como um jovem mestre. Usando magia, Aaron move-se pelas costas do homem e atinge-o no pescoço, atordoando Jauhar, que é teimoso à sua maneira, para não se expor ao perigo. Jauhar fica inconsciente e Aaron fica indignado por ter saído ao primeiro pedido. Mas não, todos precisam de encenar este teatro de sacrifício, que o enfurece. Coloca o corpo inconsciente de Jauhar de costas para a parede e caminha mais para o interior da masmorra em direção a Madeleine. Foi há 6 anos que a masmorra se expandiu. Aaron recorda a história do mágico ferido com a máscara de Madeleine, antes de morrer pela faca de Aaron. Então Aaron tinha 13 anos, o tipo recorda o auge do seu ritual de herança de sangue. Pegou no artefato Nighton do tesouro Lionheart como recompensa pelo ritual, recuperando o pendente que tinha usado na sua vida anterior como Nighton. Este labirinto existiu durante 10 anos. Mas o seu fim desabou há 6 anos. Talvez a magia que selou o túmulo tenha desaparecido porque ele pegou neste colar, pensa Aaron. Irritado, Aaron pronuncia o nome de Madeleine Marvin, chamando furiosamente a demônio de ninhada de orcs. Aproxima-se de um grande buraco no chão. Lá embaixo está a sua campa. Aaron compreende, olhando para este buraco na masmorra. Ele entra neste buraco, usando magia para levitar e descer sem danos. Correntes de ar azul girando à sua volta. Ao ver a porta à sua frente, percebe que este é o mesmo portão de que falaram os mágicos de Madeleine, morta pelo próprio Aaron. Aaron aproximou-se e parou junto às portas de ferro, que estavam abertas. Aparentemente, foi obra da sua namorada. Aaron decidiu verificar o que estava por baixo. Precisava de descer de uma forma ou de outra. Havia um espaço livre enorme por baixo da porta. Imediatamente, o que me chamou a atenção foi um grande número de crateras com as quais todas as paredes estavam pontilhadas, bem como fissuras e buracos no chão. Era claro que uma batalha tinha acontecido aqui. O jovem presumiu que Lexi o tinha feito. Conhecia bem o seu domínio em magia. O jovem caminhou mais e reparou numa luz à frente. O seu passado estava a olhar para ele. Não no sentido literal, mas sim para a estátua e para o memorial em que ela se encontrava. Algumas palavras estavam gravadas nela. O tipo não podia acreditar no que via. Os seus amigos ergueram esta estátua em sua homenagem, mas é pena que tenha sido depois da sua morte. Na lápide memorial, estava escrito o seu antigo nome e apelido, bem como as palavras pedaço de merda, idiota, idiota e apenas lixo. Mas ao mesmo tempo corajoso, sábio, fiel e um grande herói para a sua glória, que se sacrificou pelo bem dos seus amigos e nos deixou antes do esperado. Aaron ficou emocionado com estas notas. Tapou o rosto com as mãos, que já estava molhado das suas próprias lágrimas. Os seus amigos foram cruéis. A pedra mencionava bravo, sábio, fiel e grande. Ele não conseguia saber isso. Quando uma pessoa morre, perde o contato com a realidade, mas de uma forma ou de outra, viu uma menção a si próprio. As pernas do rapaz já não aguentavam mais, e decidiu sentar-se numa pedra. Tinha que pensar muito sobre este lugar. Considerando que o túmulo estava quase destruído, a batalha foi muito difícil. Apenas a estátua e a pedra memorial sobreviveram. Há 200 anos, Lexi sentiu que o seu familiar tinha morrido e, por isso, foi ao túmulo de Newton de Arot, onde lutou contra um intruso desconhecido. Lexi era certamente forte, sempre foi forte. Mas depois da morte de Nathan mudou e tornou-se tal que poderia sem dúvida ser chamada a bruxa mais forte do mundo. Mas mesmo assim, Lexi não conseguiu vencer, porque se tivesse conseguido derrotar o estranho, não teria saído do túmulo naquele estado. Isso significava que ela morreu aqui! Aaron rapidamente sacudiu esses pensamentos da sua cabeça. A ilusão em Aroth que encontrou foi enviada pessoalmente por Lexi. Muito provavelmente, foi gravemente ferida na batalha, após o que teve de se esconder para curar as suas feridas, pelo que Lionheart teve a hipótese de a encontrar novamente. Mas talvez ela não pudesse ir embora. Quem neste mundo a poderia derrotar, teoricamente poderia ser um demônio. Mas eles eram muito fracos. No entanto, poderia ser um rei demônio. A única questão é se foi o rei demônio da prisão, ou o rei demoníaco da destruição. Ambos poderiam ser fortes o suficiente para capturar e derrotar Lexi. De uma forma ou de outra, apenas sentar-se numa pedra não conseguirá descobrir tudo, deve estudar tudo, e encontrar Lexi o mais rapidamente possível antes que seja tarde demais. Mas assim que voltou a olhar para trás, certamente haveria pistas que poderiam dar a Aaron uma ideia do que aconteceu após a sua morte. Aaron avançou aparentemente, a masmorra estendia-se por muitas centenas de metros à frente. Tudo precisava de ser explorado. Provavelmente todos os seus amigos, Lexi, Hank e Teresa, choraram muito enquanto a estátua estava a ser instalada. Os amigos derramaram muitas lágrimas. Mas não tinha a certeza sobre o arauto, era impossível imaginar que aquele jovem de sangue frio fosse capaz de chorar.
ou de outras manifestações de emoções humanas. Quando todos derrotavam fortemente o inimigo e festejavam a vitória, o arauto olhava com mais frequência para os seus camaradas feridos e criticava-se a si próprio. Repreendeu-os pela forma como se magoaram e culpou-se por ser fraco. Deveria ter treinado mais e tentado tornar-se mais forte para proteger os seus amigos. Nathan ficava sempre enervado com tais discursos. A cada vitória dizia a mesma coisa. Nesse dia voltou a acontecer, e Teresa ficou descontente com ele. Apontou o dedo ao arauto e perguntou-lhe se era Deus. Era a mesma pessoa que todos eles, e era estúpido imaginar que teria enfrentado tudo sozinho. Se fosse esse o caso, então por que preciso de todos eles? Mas a freira pediu-lhe que parasse de agir como um tolo. Mas o tipo não foi assim tão fácil de enganar. Ele próprio ouviu a Teresa a fazer tisking. Por isso é que ela tinha a mesma opinião sobre o arauto. Mas Teresa explicou que era sobre o Sr. Harold. E, além disso, sabia que Nathan voltaria a agir como se fosse louco. O espadachim notou com irritação que tanto Teresa como Harold eram loucos. As memórias voltaram ao de cima para Aaron. Não tiveram mais conversas como esta depois daquele incidente. Sentiu-se novamente nostálgico e limpou as lágrimas. O seu olhar fixou-se na porta, entre os escombros e outras recordações da batalha monstruosa. Portas estavam escavadas na parede. Aaron deu um passo em frente para ver para onde iam. A porta abriu-se com um rangido e deixou o jovem mestre entrar. Atrás desta porta, numa pequena sala, existia uma outra porta, na qual estava apoiado um cavaleiro de armadura completa. Estava sentado com os cotovelos pendurados na porta e a cabeça baixa. O tipo perguntou quem era o estranho e por que estava a guardar aquela porta. Um momento depois a figura estremeceu e acordou. Levantou-se lenta e rangentemente. A armadura tilintando. A cabeça estava escondida por um capacete, pelo que era impossível descobrir quem era. A princípio, Aaron presumiu que fosse um demônio, mas se fosse ele, teria sentido uma sensação especial de que não havia qualquer sentido de vida no cavaleiro. Se assim fosse, significa que havia um homem morto à sua frente. Em voz alta, Aaron perguntou mais uma vez quem era o estranho, não escondendo mais a ameaça na sua voz. O cavaleiro disse lentamente que era Nathan, o imprudente. A figura segurou a lâmina com mais força e ficou em posição. Aaron ficou furioso com as palavras do estranho. Iria acabar com toda a arrogância que os seus criadores lhe colocaram. Será que o cavaleiro acreditava realmente que era Nathan? Aaron não o queria desiludir muito, mas era um cavaleiro da morte comum que foi levado a acreditar que era Nathan. Como estavam no túmulo de Nathan, como resultado, o corpo deste cavaleiro da morte era provavelmente dele. Aaron fechou a mandíbula de raiva. Ficou em posição de combate e ordenou ao cavaleiro que tirasse o capacete para ter a certeza dos seus palpites. Mas ele apenas brilhou com raiva os olhos ensanguentados para ele. E ficou parado. O tipo começou a gritar. E mais uma vez ordenou-lhe que tirasse o capacete, concentrando energia mágica no seu corpo. No final, saltou para trás com um grande rugido do seu lugar, tentando atacar diretamente o cavaleiro. Não permitiria que o seu nome e corpo fossem profanados tão sem cerimônias. Pairou no ar e materializou várias lâminas do seu manto. Pergunto-me que criatura o terá colocado neste corpo. Foi o seu corpo, o corpo de uma vida passada, que os seus amigos lamentaram e para o qual foi feito um monumento após a sua morte. Aaron correu em direção ao cavaleiro, erguendo as suas lâminas para golpear. Investiu nelas a maior parte da sua energia mágica, pretendendo testar a força da espetacular armadura. O tipo deu um golpe no local onde estava o cavaleiro, mas conseguiu esquivar-se e traçou um arco com a lâmina no local onde o jovem aterrou. Bem, naturalmente os golpes do Cavaleiro da Morte apenas cortaram o ar. Aaron ripostou no tronco do homem morto, mas estava protegido por um escudo de mana. Saltou para o lado e percebeu que os Cavaleiros da Morte não estavam a usar mana, mas sim poder demoníaco. E foi o escudo demoníaco que repeliu o seu golpe. O cavaleiro não esperou por todas as conclusões do sujeito e puxou a sua lâmina para a frente de forma a cortar Aaron em dois. Conseguiu cruzar as lâminas para absorver o golpe. O golpe foi tão poderoso que a onda de choque da investida do morto atirou Aaron vários metros para trás, mas conseguiu manter-se de pé e absorver o golpe com as lâminas. E o insensato compreendeu que aquele não era um morto comum. O golpe de uma criatura comum não teria sido tão forte, as mãos de Aaron tremiam por causa do golpe anterior do Cavaleiro da Morte. Chegou à conclusão que o cavaleiro foi provavelmente criado por Madeline há 6 anos. Quando esta abriu as portas do túmulo, a feiticeira transformou o corpo de Nathan num Cavaleiro da Morte. Mas como já não havia alma no corpo, ela teve de colocar ali outra, profanando assim os restos mortais de Nathan. Se isto fosse verdade, e existisse realmente o corpo de Nathan por detrás daquela armadura, então o cavaleiro era incrivelmente poderoso, criado por um mago negro do nível de Madeline. Não será inferior em força ao patriarca da família ou ao capitão da Ordem de Cavaleiros do Leão Negro.
pelo que terá de trabalhar arduamente. Mas o tipo não se importava com a força do inimigo que tinha à sua frente. O seu corpo estava profanado e não ia deixar assim. Mesmo que o cavaleiro seja muitas vezes mais forte que Aeron, ele colocará todas as suas forças para acabar com este ultraje para sempre. O jovem ativou o seu poder mágico, invocou o poder da chama branca e colocou a maior parte da sua reserva mágica de mana nas suas lâminas. O jovem avançou e aterraram diretamente no Cavaleiro da Morte, novamente sem lhe causar qualquer dano. Puxou outra lâmina para enfraquecer o escudo demoníaco tanto quanto possível, de forma a destruir a figura